Boa noite, meus irmãos. Nós vamos falar hoje sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. É uma passagem de Jesus, em que ele nos vai falar, então, agora, o ponto de vista. Então, vamos lá. O ponto de vista. Quando nós olhamos essa imagem, nós percebemos que existem dois reflexos. Para quem olha de um lado, vê um círculo, para quem olha do outro, vê um quadrado. Mas onde está a verdade? Onde está o verdadeiro sentido da imagem? Só quem estiver de fora é que poderá enxergar os dois pontos de vista. E assim nós também somos convidados a mudar o nosso ponto de vista através da ótica da vida após a morte. Muitas pessoas não acreditam que haja vida após a morte, nem que os espíritos possam se comunicar. Então é necessário que a gente comece então a mudar o nosso ponto de vista. Quando nós observamos a Bíblia no Antigo Testamento, nós vemos que o povo hebreu havia a tradição oral. Então toda parte da criação foi conduzida desta forma. Quando se atribui a Moisés a ter escrito o Antigo Testamento, a tradição oral que ele pega do povo, ele vai colocar no papel. Então aquele ancião que ensina ao seu filho, ao seu neto, a visão do mundo que ele tem, é do seu ponto de vista. E a partir daí tudo então se realiza. Quando Cláudio Ptolomeu ele coloca a criação desta forma, tentando unir o que a ciência até então havia descoberto com o que a religião ensinava, ele cria então o geocentrismo, em que a Terra era o centro do universo e tudo girava em torno dela. Quando Nicolau Copérnico então começa a desvendar a ciência para nós, ele começa a trazer a ideia do heliocentrismo, em que o centro do nosso sistema solar seria o Sol e não a Terra, e que nós giraríamos em torno dele. Então houve uma mudança de ponto de vista, houve uma mudança de paradigma. Então é nessa mudança de paradigma que nós vamos nos encontrar com relação à vida futura. Quando os dois discípulos estão a caminho de Emaús, após a crucificação de Jesus, eles têm um visitante que os acompanha. E só mesmo depois do partir do pão é que eles reconhecem que aquele visitante era Jesus. Até então, eles estavam fugindo. Porque se eles foram capazes de crucificar o nosso mestre, o que farão conosco? A partir do momento em que eles compreenderam que Jesus estava vivo, o ponto de vista deles mudaram. Não tiveram mais medo, retornaram a Jerusalém e contaram a boa nova. Ou seja, Jesus está vivo. A morte não existe. Jesus venceu a morte. E aí quando Galilei revela para nós a questão da diferença das estrelas fixas para as estrelas que se movem, que na verdade são os planetas e não são estrelas, e que as outras estrelas são sóis semelhantes ao nosso, ele desvenda esse véu. Ele levanta o véu para que nós possamos enxergar além daquela ideia que nós tínhamos de que o céu seria uma cúpula, e nesta cúpula estariam fixadas todas as estrelas. Olha como é que ficou a nossa visão. A Terra já não é mais o centro do universo. Também não é o centro do nosso sistema solar. Existem milhões de galáxias, existem milhões de sóis e de estrelas maiores do que a nossa. Então a vida já não existe apenas em nosso planeta, embora a ciência ainda não tenha comprovado.
Porque nós temos, pela revelação que o Cristo nos deu, a ideia dessa existência de vida, inclusive no nosso próprio sistema solar. Então, quando o homem não consegue avançar, Deus nos revela através da ciência ou através das revelações espirituais. Com relação à vida futura, é a mesma coisa. Nas experiências de quase morte, as pessoas já estão trazendo para nós a ideia dessa vida após a morte. Eles trazem relatos, eles começam a descrever o ambiente da cirurgia em que passavam, e isso tudo nos traz uma nova perspectiva dessa nossa existência. E muitas pessoas ficam ainda na incerteza quando perdem um ente querido. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar. Então, qualquer perda que nós temos, nós, então, sofremos muito, porque não conseguimos enxergar essa vida futura. Com o livro Nosso Lar, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele nos revela, então, a existência desse mundo espiritual e como ele se processa. Né? No momento em que a ignorância, ou seja, por ignorarmos as consequências dos nossos atos, André Luiz para numa região espiritual inferior e depois, quando é socorrido, é levado, então, para uma instância onde ele vai fazer o seu refazimento. Aí muitos pensam, se todo mundo pensasse dessa maneira, diria que tudo na Terra periclitaria, porquanto ninguém mais se iria ocupar com as coisas terrenas. Lê do engano. Nós passamos a ter responsabilidade daquilo que fazemos. Como diz o apóstolo Paulo, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, quando eu passo a enxergar esse ponto de vista dessa vida futura, das consequências dos meus atos, o que ele pode resultar para mim, então eu passo a ter uma nova perspectiva. A reencarnação é a maior prova da justiça de Deus, porque dá a cada um aquilo em que ele construiu. Ou seja, sou eu mesmo o artífice, o construtor da minha felicidade ou da minha infelicidade, seja ela futura ou seja ela presente. Pela ação dos meus atos, eu vou, então, construindo a minha vida e retorno a essa vida terrena para reparar, para ajustar a minha educação, para me reeducar perante a existência planetária e perante a minha vida imortal, ou seja, a minha eternidade. Ele, pois, consciente da reencarnação, trabalha por necessidade, por gosto e por dever, obedecendo desse modo aos desígnios da providência, que para tal fim o pôs na Terra. É a lei de progresso. Sem trabalho, nós não alcançamos o nosso progresso. E com relação à comunicabilidade com os espíritos? Os espíritos não podem se comunicar. Bem, Jesus já quebrou esse paradigma, já levantou esse véu para nós. Aos 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e elevou-os à parte de um monte. Ele foi transfigurado diante deles, seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que foram vistos Moisés e Elias conversando com ele. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Para ti, uma. Para Moisés, uma. E uma para Elias. Jesus estava conversando com um espírito que se diz que foi arrebatado, que foi Elias, foi elevado, e com um espírito que desencarnou, que morreu, que foi Moisés. Então, ele conversa com os 2 espíritos. É essa a diferença. Na antiguidade, as mesas girantes trouxeram para nós esta comunicabilidade, como forma de atrair a nossa atenção para um fenômeno. E os espíritos que se comunicaram disseram: quem são vocês? A pergunta. Como responderam? Somos as almas dos homens que viveram na Terra.
Então, provando para nós a existência e a sobrevivência dessa inteligência num plano diferente do nosso. Na Netflix tem um filme chamado, um documentário chamado Vida Após a Morte, em que eles trazem essas experiências de quase morte, mostram para a gente várias histórias, inclusive de crianças que lembram das suas reencarnações. Existe um filmezinho chamado O Céu é de Verdade, que é de um pastor. O filho de um pastor volta num estado de doença que ele se encontra, de transe, e ele volta e diz para o pai que o céu é de verdade. O pai não pode mais negar aquilo que o filho fala com tanta convicção, e é o que ele ensina. Jesus não fala que meu reino não é deste mundo? Jesus não fala que há muitas moradas na casa do meu pai? Então, esse conflito que ele passa a desenvolver a partir dali, ele começa, então, a reunir a comunidade e dar testemunho daquilo que ele acredita. Então, o seu paradigma começa a mudar com essa vida no mundo espiritual, com esse céu que todos nós sonhamos. E o que o Livro dos Espíritos nos fala? De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores. Ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir com irmãos. Então, nós somos irmãos. Estarmos numa pele diferente, numa cor de pele diferente, é apenas necessidade de progresso, não é diferença de evolução de alma. O materialismo, uma mensagem de Emmanuel, nos diz assim: temos assim a tarefa de conduzir para a frente a bandeira da imortalidade, com o trabalho incessante que lhe é consequente. Mas para atingirmos a meta, é imperioso se disponha cada um de nós a viver em si mesmo os princípios que prega, com a obrigação de servir e com o dever de estudar. Sem estudar, nós não conseguiremos compreender como é essa relação da vida futura e como é que se processa esse fenômeno da morte. Não temeremos mais esse fenômeno que é natural. Todos nós iremos desencarnar, iremos morrer. Então, a perda de um ente querido, nós seremos como aquele que leva ao aeroporto, que dá para ele condições de ele seguir a sua viagem sem maiores dissabores, sem maiores sofrimentos. Nessa chargezinha, nós vemos um exemplo. Qual será o tamanho do universo, Fê? Dizem que quanto maior o nosso conhecimento, maior se torna o nosso universo. E o nosso Albert Einstein nos diz: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Então, sem essa mudança de ponto de vista, sem essa mudança de paradigma, nós estamos perdidos e precisamos começar a enxergar a nossa verdadeira vida. A indiferença moral, que é o que a nossa humanidade tem, os espíritos falam no Evangelho. Cada época da humanidade é marcada com o cunho da virtude ou do vício, que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Então, quais são as consequências dos meus atos? Quando eu tenho um processo da reencarnação, aí eu já começo a pensar que as consequências recairão sobre mim mesmo. Então, eu já começo a pensar que tudo posso, mas nem tudo me convém. Aí nós temos a questão de ética e de moral. Aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico que perde sem emoção uma pequena soma. O espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos. O espiritismo mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador.
essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo, explica o que é inexplicável, se apresenta, desde que se considere apenas um ponto. Quando nós agora não vamos mais considerar apenas o ponto de vista terreno, mas vamos considerar também o ponto de vista espiritual, a nossa visão se alarga, a nossa visão se amplia. Agradeço aos nossos irmãos por terem nos ouvido. Agradecemos aos amigos do Centro Espírita Luz e Verdade pelo convite, na figura da nossa companheira Fátima Loureiro. Que Jesus abençoe a todos e tenham uma boa noite. Graças a Deus.